Olá, alunos! Eu sou o professor Leandro Peixoto e na aula de hoje nós iremos falar sobre quadriláteros. O que são quadriláteros? São polígonos de 4 lados. Lembrando que polígonos são formados por segmentos de retas consecutivos e não colineares que se encontram em suas extremidades. Vamos à nossa aula então, que é o mais importante. Primeira coisa, pessoal, que eu tenho que identificar é que nesse polígono que eu chamo de quadrilátero, ele tem 4 segmentos de reta, que é o segmento de reta AB, BC, CD e DA. Não esqueça que eu vou representar sempre por letras maiúsculas com esse risquinho em cima que vai determinar que isso é, sim, um segmento. Senão, vai ser simplesmente 2 letras AB, BC, CD e DA. E os vértices, pessoal, eu também uso letras maiúsculas bastão, certo? Professor, mas que quadrilátero é esse? Simplesmente, pessoal, eu começo chamando ele de quadrilátero e depois de observar alguns detalhes, aí sim eu posso dizer se ele é um paralelogramo, se é um retângulo, se é um quadrado, se é um trapézio, se é um losango ou se é simplesmente um quadrilátero. Beleza? Vamos lá. Como eu havia dito anteriormente, os quadriláteros são polígonos que possuem 4 lados. Dentre os quadriláteros, existe um que eu chamo de paralelogramo. O que são paralelogramos, pessoal? Paralelogramo é todo quadrilátero que possui os seus lados opostos paralelos. Ou seja, se eu tenho um lado, o outro lado que está no seu lado oposto, ele é paralelo e eu vou trazer alguns exemplos para vocês, ok? Alguns detalhes sobre paralelogramos são importantes a gente observar, que ele possui os lados opostos congruentes, ou seja, com a mesma medida. Os ângulos opostos também são congruentes. Os ângulos adjacentes são suplementares. E eu vou falar para vocês sobre isso também, fiquem tranquilos. E as diagonais de um paralelogramo sempre cruza bem no meio desse paralelogramo, certo, pessoal? Professor, mas eu não estou entendendo sobre ângulos opostos. Fiquem tranquilos que nessa aula a gente ainda não vai observar a questão dos ângulos. Isso a gente vai ver mais para frente. Fiquem tranquilos. Mas eu posso adiantar para vocês que oposto é aquilo que está do outro lado, ou seja, aquilo que não está do meu lado. O que está do meu lado eu chamo de adjacente, tá? Dentro da geometria, oposto do outro lado, adjacente é o que está imediatamente ao meu lado. Perfeito? Mas fiquem tranquilos que, como eu disse, ângulos a gente não vai trabalhar nessa aula, tá ok? Aqui embaixo, pessoal, eu tenho alguns exemplos de paralelogramos. Eu tenho esse primeiro quadrilátero, esse segundo quadrilátero e esse terceiro quadrilátero. Professor, mas essa figura é bem conhecida. Essa primeira figura, eu aprendi que ela é chamada de retângulo e não de paralelogramo. Essa segunda eu chamo de quadrado. É bem conhecido para mim também. E esse terceiro, sim, eu chamo de paralelogramo. Por quê, pessoal? Quando eu falo paralelogramo, eu estou dizendo que simplesmente ele tem lados opostos, como está aqui, ó, esse com esse são opostos, e esse são opostos também. O mesmo acontece com o quadrado e o mesmo acontece com o retângulo. Por que eu deixo de chamar o retângulo e o quadrado de paralelogramo? Porque eu tenho informações a mais. Como eu tenho informações a mais, quanto maior o número de informações que eu der, melhor fica a minha explicação sobre o que é cada um dos quadriláteros, ok? Vamos para a nossa próxima tela que vai ficar mais claro isso. Continuando a nossa explicação, pessoal, a gente deixa muito claro que os paralelogramos eles podem ser classificados em retângulos, losangos, quadrados ou somente como paralelogramos. Pessoal, retângulo, como o próprio nome diz, ângulo reto, retos ângulos, certo? Retângulos, pessoal, são os quadriláteros, ou seja, os paralelogramos nesse caso, que possuem ângulos retos. No caso dos losangos, eu tenho um paralelogramo que possui todos os seus lados com medidas iguais, ou seja, medidas congruentes, certo? Um detalhe sobre o losango é que as suas diagonais são sempre perpendiculares, ou seja, forma ângulo de 90 graus. A gente não vai entrar nesse detalhe agora também, mas não custa a gente já adiantar um pouquinho, né?
E nós temos também o quadrado. O que que é um quadrado, pessoal? O quadrado ele é paralelogramo, porque ele tem lados opostos paralelos. Ele é retângulo também, porque ele tem ângulos retos. E ele é losango porque ele tem todos os seus lados congruentes, ou seja, com a mesma medida. E um detalhe sobre o quadrado é que as suas diagonais são congruentes e também são perpendiculares. Professor, mas eu posso chamar um quadrado de paralelogramo, ou de retângulo, ou de losango? Não, você não deve chamar porque quando você chama ele de quadrado, você já está dando todos esses detalhes. Quando eu chamo ele, por exemplo, de retângulo, eu não estou dizendo que ele tem todos os seus lados congruentes. E se eu chamar ele de losango, por exemplo, eu não posso garantir que todos os seus ângulos têm 90 graus. Legal, galera? E por último, a gente fala do trapézio. O trapézio ele não é um paralelogramo. Por quê? O trapézio, pessoal, ele é um quadrilátero, sim. Ele tem dois lados opostos paralelos somente. No caso do paralelogramo, os seus quatro lados, ou seja, 2 a 2, eles são paralelos e congruentes. No caso do trapézio, eu tenho uma base maior e uma base menor. Esses dois lados deles são sim paralelos, mas os outros dois não. Aí eu vou classificar os trapézios em uma outra aula. A gente vai falar sobre isso em trapézio isósceles, trapézio retângulo ou trapézio escaleno. Ok, pessoal? Então, a nossa aula de hoje finaliza aqui. Espero que vocês tenham entendido. Não se esqueçam de estudar, de se apropriar do conteúdo e eu aguardo vocês na nossa próxima aula, combinado? Até a próxima e bons estudos!